Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de polímeros. E o polímero que a gente vai conhecer hoje, ele é bastante usado na construção civil. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dele, é o PVC. Inclusive você deve ter aí na sua casa algum objeto, alguma peça que é feita de PVC. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa resina? Vamos conhecer agora alguns objetos feitos de PVC que eu encontrei aqui em casa. Lembra que eu falei a vocês que o PVC é bastante usado na construção civil? Então você vai ter na sua casa tubulação de água, esgoto. No campus de Pojuca, a gente sempre vê lá na sala de aula uma tubulação vertical na parede para conduzir os fios do data show. Ela também é em PVC, né? Foi feita uma adaptação. Aqui eu tenho uma conexão também feita de PVC. Temos também na construção civil os forros, né? Também lá na nossa instituição de ensino, os forros das salas de aula, né, são feitos de PVC. Em casa você encontra cartões, né? Cartão de plano de saúde, o crachá. Pode ver que é bem flexível, né? Feitos então de PVC. Temos as mangueiras, né? Aquelas que a gente usa para irrigar jardim. Aqui eu só tenho um pedacinho da mangueira, tá? Essa daqui ela tá com uma alma de nylon para dar mais resistência, tá? Então o PVC na verdade aqui a gente tem dois polímeros, né? O nylon, que eu ainda vou falar deles para você. O nylon ele é um polímero de policondensação, mas o PVC é essa transparente aqui por fora. Encontrei aqui um avental, né, escolar de criança, ó, essa parte plástica aqui, PVC também. E uma necessaire, né, também essa parte plástica semelhante ao avental, feita de PVC. Então, nós temos aqui exemplos que nos deixam claro que é uma resina commodity, né? Uma resina comum, de baixo custo, né? Bastante vendida. E mundialmente o PVC é um dos polímeros mais produzidos, né? É uma resina bastante comercializada, tem um mercado grande aí na construção civil, mas também ela é usada na indústria da moda, né? Como artigos de roupas, acessórios. Temos também o PVC sendo bastante empregado na medicina, aquelas bolsas de sangue, alguns instrumentos cirúrgicos. Inclusive, existe na Universidade Federal de Pernambuco um grupo de pesquisa que trabalha somente estudando os efeitos da radiação ionizante, que é a radiação que se usa para esterilizar esses dispositivos médicos cirúrgicos. E aí o PVC, com a radiação, ao longo do tempo, ele vai envelhecendo, vai se tornando amarelado, quebradiço, e a gente precisa, então, estudar os efeitos da radiação sobre essa matriz polimérica para conseguirmos adicionar aditivos que cada vez mais consigam proteger o material contra esse tipo de radiação, ok? Então tem um grupo lá bem interessante que faz esse trabalho lá no Departamento de Energia Nuclear. Então você vê que o PVC ele pode tanto estar sendo apresentado de uma forma rígida, como uma tubulação de água. Você precisa, né, de uma rigidez para ele suportar a carga de água que ele está transportando. Ou eu preciso ter um PVC mais flexível, que seja maleável, com uma bolsa de sangue, com uma mangueira. Então, tudo isso vai depender do aditivo que está sendo colocado nesse PVC. Mas vamos dar uma olhadinha agora lá no quadro, como é que é feita a reação de polimerização que dá origem ao PVC. Na polimerização do PVC, nós vamos ter então como monômero o cloreto de etila, ou também chamado de cloreto de vinila, ou simplesmente vinilcloreto. Por que ele recebe esse nome? Porque nós temos aqui apenas um átomo de cloro na sua estrutura, ligado a esse radical que nós chamamos de radical vinil. Estão lembrados do radical vinil? Então, se aqui ao invés do cloro nós tivéssemos um hidrogênio, nós teríamos um eteno. Então, quando eu tiro um hidrogênio, eu tenho então um radical vinil. São dois carbonos com uma dupla ligação e hidrogênios. E aí, neste radical vinil,
a gente tem então um átomo de cloro, ok? Então, para a gente polimerizar, eu preciso de muitos, né, desse monômero. E na presença de pressão, calor e catalisadores, geralmente metálicos, a gente quebra essa insaturação. Então, lembrar que poliadição eu preciso necessariamente ter uma dupla ligação, e aí a gente quebra, e nós temos aqui, então, duas semi-ligações, né, que nós representamos aqui com o colchetes passando em cima. O N que a gente tem aqui, né, a quantidade aqui de monômeros, é o nosso grau de polimerização, quantas vezes esta menor unidade do nosso polímero está se repetindo. Então, a menor unidade é o nosso mero, e muitas unidades se repetindo, o polimero, né, o polímero. Então, aqui nós temos muitos cloretos de vinila. Nós temos, então, o PVC, que é o polivinilcloreto, ou policloreto de vinila, ou policloreto de etila. E lembrando que na reciclagem, o PVC recebe o número 3. Então, este é o número de identificação dos materiais e produtos fabricados com a resina de PVC. Então, vocês puderam observar que na estrutura, né, desse polímero, existe aí a presença de átomos de cloro. E toda vez que a gente vê o cloro compondo um polímero, a gente tem que tomar cuidado, porque na queima, né, na incineração de uma peça de PVC, você pode estar eliminando compostos tóxicos, inclusive cancerígenos, como é o caso da dioxina. Por isso que eu sempre falo, tem gente que tem o hábito de limpar o quintal, né, tá lá num sítio ou tem um quintal grande em casa e acaba né, com um ciscador, você recolhe as folhas e recolhe o lixo e no final do dia você queima, né? Até a pessoa fala, a gente, né, espanta insetos com a fumaça, mas essa fumaça, se você tá queimando materiais plásticos, você pode estar, então, inalando substâncias tóxicas. Então, a gente não deve estar incinerando compostos poliméricos, especialmente esses que levam cloro na sua composição. A gente já fez em laboratório, né, eu já fiz com algumas turmas, a gente pegou um pedacinho de PVC, foi até do forro da sala de aula, tínhamos uma sobra de uma placa, e nós colocamos, né, na chama do bico de Bunsen, ou foi da lamparina, e aí você vê que a chama ela fica esverdeada, um amarelo citrino, típico da presença aí do cloro, né? Então, você tem, né, nesse processo de degradação pelo calor, a formação aí também de HCl, ácido clorídrico. E a gente também vai fazer uma aula sobre os processos de conformação térmica, né, de termomoldagem, que vai dar origem a essas variadas peças feitas por resinas poliméricas. Então, por exemplo, as mangueiras, os cartões de crédito, crachás, né, então as placas, né, os perfis são feitos pelo processo de extrusão, né? Então você tem peças de grande comprimento e que não tem variação, né, da sua seção transversal, peças contínuas. Vamos conhecer também o processo de injeção plástica futuramente, então extrusão, injeção, o sopro, que dá origem às garrafas, os vasilhames de produtos de limpeza. Então, quando a gente estuda polímeros, é o que eu já tenho falado aqui, é um mundo, né, de conhecimento, porque nós podemos tratar das resinas, das aplicações, das propriedades mecânicas, dos processos de termomoldagem, podemos falar do processo quimicamente, né, de síntese. Então, são muitas frentes que você pode trabalhar quando estuda polímeros. Como a minha formação é em engenharia de produção, e aí fiz depois, né, mestrado, doutorado, mais voltado à área de materiais, energia e engenharia mecânica, então o meu foco quando eu estudo polímeros é mais no final, né, na aplicação, né, na resistência mecânica, na seleção dos materiais, qual é o melhor tipo de resina para aquela determinada aplicação. E não no início, né, da cadeia, onde você tem
que pensar na síntese. Mas aí você veja como a engenharia, né, ela é muito ampla. Por mais que eu esteja trabalhando no final aqui, né, da minha cadeia produtiva, eu já estou pensando ali na aplicação. Eu tenho que conhecer todas as etapas para compreender essas propriedades finais do produto que eu desejo, tá? Então a gente acaba indo um pouquinho para a parte de ciência dos materiais também. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve eu volto a falar de outras resinas poliméricas com vocês. Um abraço!